Temos uma timeline, já tivemos duas palavras. A primeira nós falamos sobre o discípulo de Jesus rende-se a Deus, ele se entrega sem reservas por completo. A segunda palavra domingo passado foi o discípulo de Jesus vive em santidade. Se você perdeu essas duas, entra lá no canal no YouTube e assiste. Hoje a gente vai falar sobre o discípulo de Jesus conhece a si mesmo. Domingo que vem o discípulo de Jesus serve com excelência. E na última semana, dia 26/10, o discípulo de Jesus vive em amor. Vamos ler o texto de hoje, Romanos capítulo 12, verso 3. Toda a série é baseada em Romanos 12. Na primeira palavra a gente leu Romanos 12, 1. Na segunda, Romanos 12, 2. E hoje, Romanos 12, 3. Paulo disse: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos orar? Pai, fala conosco nessa noite. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito. Esse aqui não é um ajuntamento mecânico, robótico. Não, nós somos a Tua igreja que está aqui guiada pelo Teu Espírito. Nós nos movemos segundo a nuvem. E que o Senhor ministre aos nossos corações. Fale, nós estamos sedentos. Nós queremos crescer nessa noite. Fala com quem está aqui. Fala com quem está online, assistindo agora ou depois dessa palavra. Assim oramos com fé em nome de Jesus. Amém? Além de Romanos 12, 3, nós vamos ler Efésios 2, 10. Está na tela para a gente ganhar tempo. Paulo diz assim: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus tem um projeto, uma expectativa a respeito da nossa vida. Deus tem um plano. A gente aprendeu isso aqui na série de José. Deus tem um plano e Deus nos inclui nesse plano. Então, dentro disso, nós precisamos aprender algumas coisas. O pastor Chip Ingram escreveu: até que você aprenda a lidar e responder à forma como foi criado, você nunca vai descobrir o seu verdadeiro eu. O que o pastor está querendo dizer com isso? Tem muita gente que não conhece a si mesmo. E se eu perguntasse hoje aqui, você conhece a si mesmo? Essa é uma pergunta de reflexão, que nós precisamos hoje. Hoje é uma palavra para olhar para dentro de si, ok? Talvez no meio da palavra você vai pensar assim: minha sogra podia tanto estar aqui. Não, Deus não fala com ausentes. Depois, se você quiser mandar o link para a sogra, fique à vontade, né? Eu, por exemplo, vou fazer com a minha. Ela deve estar online lá. Um beijo, minha sogra. Mas Deus vai falar conosco. Então, quando a gente conhece uma pessoa, conhece assim, né? É apresentado, a gente começa com algumas perguntas básicas, né? Para tentar conhecer melhor. Por exemplo, o que você faz, onde você nasceu, qual é o seu time de futebol, quantos anos você tem. Essa pergunta é um pouco mais perigosa, né? Porque tem gente que não gosta de falar disso. E aí a gente vai pegando mais intimidade e as perguntas vão aprofundando, não é? Por exemplo, quais são os seus sonhos? Quais foram as suas decepções? Por que você reage assim, dessa forma e tal, e tal, e tal. Então eu te pergunto, você tem uma percepção clara de si mesmo? Quem você é de verdade? Certamente, alguns aqui responderiam na ponta da língua algumas perguntas sobre si mesmo. Mas existem algumas questões que são mais profundas e que nós precisamos tocar nelas hoje. Porque elas vão apontar para quem realmente somos em Deus, se nós tivermos a compreensão disso. Por exemplo, 3 perguntas: quem eu sou, a que lugar eu pertenço e o que eu vou fazer com a minha vida. Se eu pedisse para que você descrevesse agora quem você é, a que lugar você pertence e o que você vai fazer com a tua vida. Alguns diriam assim: eu sou um dentista, eu pertenço ao bairro Goiás, porque eu moro lá, e o que eu vou fazer da minha vida e tal, tal. Não. Essas questões são mais superficiais. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nisso, amém? Então a primeira pergunta é: quem é você? Porque quando a gente faz essa pergunta, eu e a Rosana participamos de um evento uma vez, e aí os organizadores, de forma proposital, entregaram os crachás em branco, para que as pessoas escrevessem o nome. Disseram assim: escreve o nome de cada um e tal. E era um evento só de pastores.
Aí a pastorada, uma boa parte, foi colocando assim, ó, pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, semideus fulano de tal, turquesa fulano de tal, tudo, eles foram colocando lá, tudo título antes. Aí quando o organizador do evento chegou, ele foi olhando assim, ó, nos crachás, e falou assim, gente, organização, traz crachás novos, por favor. O pessoal não entendeu, a gente pediu para eles colocarem o nome deles, e não o que eles fazem, porque quem nós somos vem antes daquilo que nós fazemos. Todo mundo que deu essa rata teve que trocar, tirou lá, ninguém quer saber se você é pastor aqui, eles falaram bem rasgado assim, mesmo porque só tem pastor, ninguém quer saber se você é apóstolo, se é bispo, então coloca só o teu nome, tem jeito, porque tem gente que tem essa dificuldade. Quem é você? Eu sou o doutor fulano de tal, às vezes nem fez doutorado ainda, né? Mas já colocou o DR. Eu sou o engenheiro, eu sou o construtor, eu sou tal. Não, a pergunta sobre quem é você, ela tem a ver com a nossa identidade, porque quando Adão e Eva pecam, o pecado entrou e deturpou a conexão com Deus Pai e com o Deus Criador, sendo que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas isso foi afetado. Os homens que estamos estudando Gênesis, estamos falando sobre isso. O homem foi criado a cópia de Deus, imagem e semelhança. O salmista chega a dizer que Deus nos criou pouco menores do que Ele. Você consegue entender a força disso? Então Deus nos cria a sua imagem, e é o projeto original do Éden. Mas quando o pecado entra, ele deturpa isso, o pecado afeta a identidade das pessoas. Então isso precisa ser resgatado. A segunda pergunta é: a que lugar você pertence? Essa segunda pergunta reflete ao senso de pertencimento que também foi perdido na queda. Então não é sobre o lugar que você mora, sobre o lugar que você nasceu, não. No plano original de Deus, nós estaríamos até hoje desfrutando de uma presença perfeita, sem barreiras, ininterrupta com Deus, face a face. Imagina, Adão e Eva andavam passeando no jardim, segurando na mão de Deus. Isso é incrível, mas foi assim que Deus criou. Porém o pecado nos retirou dessa realidade, e agora nós, ou aqueles que ainda não se encontraram com o Deus Pai através de Jesus, ainda estão vivendo buscando pertencimento. Por quê? O ser humano foi criado para pertencer a algo. Então, se ele não se achou em Deus ainda através da cruz de Cristo, ele está buscando pertencimento em todas as outras coisas. Por que você acha que existem tantos grupos ideológicos que crescem? A pessoa identifica uma ideologia que bate com o que ela tem, com o vazio, ela entra naquilo e virou regra, né? Ou ela entra para um grupo religioso, ela entra para um grupo político, ela entra para um time de futebol. Por que vocês acham que as torcidas de futebol são tão gigantescas e tão fanáticas? Por exemplo, nós temos um time aqui em Goiânia, que é o Goiás, ficou muito tempo na liderança, mas agora está despencando. O Goiás na liderança do campeonato é igual uma vaca que subiu no telhado. Você não sabe como ela chegou lá, mas sabe que vai cair. Nem os vilanovenses riram? Tá certo, então o Goiás está despencando. Mas passa lá na Serrinha, dia do jogo do Goiás, está lotado. Os caras são fanáticos. E pior do que a torcida do Goiás, de fanatismo, é a do Vila, porque o Vila não ganha nada. E eles são malucos. Um dia o Felipe falou: pai, vamos no jogo do Goiás? Goiás e Flamengo, bora. Chegamos. Gente, os caras são malucos. Eu fico admirado. O jogo está rolando aqui, ó, eles ficam de costas. Eu falo: o cara pagou para não ver o jogo. Doidos. E vamos falar das duas maiores do Brasil e das duas mais problemáticas também, Corinthians e Flamengo? Por que esses caras são malucos? Por quê? Porque o ser humano tem um senso de pertencimento. Quando ele se identifica com Corinthians, ele fala: é nós, mano. O flamenguista é nós, o urubu na carniça é nós, né? Então eu quero participar de alguma coisa, tal. Eu não estou criticando não, porque eu também gosto de futebol, tá? Mas outra coisa que acontece, o senso de pertencimento, alguém começa a explodir na rede social, todo mundo vai lá seguir a pessoa, não é verdade? Vou te dar um exemplo. Eu não vou falar o nome para não faltar com a ética, porque está transmitindo, né? Mas tem uma influenciadora digital aqui de Goiás, que 90% das coisas que ela posta é futilidade, ela tem mais de 50 mil seguidores. 50 milhões de seguidores. Sabe? Então assim, olhem por que é isso?
Nossa, pastor, não me critica não, porque eu sigo a Virgínia. Escapou o nome dela. Tá, não leva para o coração, tá? Não estou criticando você que segue a Virgínia, que curte as futilidades dela e tal, porque eu também sigo alguns Instagrams que não são tão úteis assim. Vou explicar, calma. Instagram, por exemplo, de comédia. Tem alguns lá que eu sigo e eu clico só para ficar rindo. Talvez você vai olhar lá os que eu sigo e falar, nossa, o pastor também segue essa coisa aqui que não tem nada a ver e tal. Tá, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é que isso é um senso de pertencimento que a gente tem. Então, está todo mundo seguindo fulano, por quê? Porque o ser humano ele quer fazer parte. Ele quer inserir alguma coisa, mas preste atenção, nada disso vai suprir aquilo que só Deus pode preencher. Você pode gostar de futebol, fazer parte de um fã-clube, você pode gostar de um influenciador, você pode pertencer a um clube de moto, clube de tiro, qualquer coisa. Tem coisas que são legais, outras não, umas fazem bem em alguma área, outras não, mas só quem vai te preencher, me preencher, é a presença de Deus, amém? E a terceira pergunta, o que fazer com a sua vida? Essa pergunta aqui também foi afetada na queda, por quê? O pecado afetou o nosso senso de propósito. O homem foi criado para adorar a Deus, porém o pecado distorceu isso, e esse propósito se perdeu, e o ser humano passou a viver em torno do seu egoísmo, em torno do seu próprio desejo. A maturidade espiritual passa por entendermos bem a nossa identidade, o nosso ambiente, pertencimento e o nosso propósito. Se você não entender isso, você vai ceder às mentiras do diabo, e você vai ser uma pessoa insegura, uma pessoa rejeitada, você vai se sentir indigno. Por quê? Porque você não entende quem é em Jesus. Então, pastor, isso é muito difícil. Eu quero te dar uma dica hoje aqui. Esse livro aqui, é um dos livros mais lidos do mundo. Eu não tenho um número exato, mas ele já foi traduzido em mais de 100 idiomas. Pastor Rick Warren escreveu Uma Vida com Propósito, e eu aconselho demais. Se você quer descobrir para que você está na face da terra, é uma leitura muito bela. É um capítulo por dia você vai ler, você vai demorar 42 dias para ler o livro, mas é poderosíssimo. Ali na loja só vai ter esse, né, que acabou. Então tem só um, quem quiser, corre lá agorinha, ou eu vou jogar assim. Tem 2? Então dá para 2. Domingo que vem já tem, ok? Se quiser também pedir na Amazon, vê lá, tal. Muito rica a leitura, e eu super aconselho você a ler, vai ajudar demais. Mas, já vão vender? Ô Jesus! Mas preste atenção, nós precisamos entender quem somos em Cristo, e vivemos na prática dessa realidade. A maioria das pessoas não se veem como Deus vê elas, e eu quero que você entenda que você precisa tirar a lente hoje do mundo, no qual você se enxerga, e colocar as lentes de Deus. Sabe como Deus te vê? Deus te vê em Cristo, que você é um filho amado dele, que você pertence a uma família espiritual, e que você tem um propósito de vida. Vamos dizer isso forte para gravar? Diga assim, Deus me vê em Cristo, como um filho amado dele, eu pertenço a uma família espiritual, e eu tenho um propósito de vida. Então, é assim que Deus te vê. Então você não é qualquer um, você não é uma ameba criada aí, sem propósito. Não, Deus te vê assim. Então eu quero te dar 3 pontos hoje para você ter uma visão equilibrada de si mesmo. O esboço também está no aplicativo, lá no QR Code, você pode escanear, já pega direto aí, tem todos os pontos e os versos. Para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, o primeiro ponto, desenvolva um olhar honesto sobre você, ok? Eu repito Romanos 12, 3. Paulo disse assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Preste atenção, o que é uma visão equilibrada de si mesmo? Você pensar mais do que é o que Paulo está dizendo aqui. Isso é sentimento de superioridade, é gente que não pode brincar de pique-esconde porque se acha. Então é a pessoa assim, eu sou melhor do que todo mundo. Você já viu o tanto que é difícil conviver com gente assim? A pessoa que tem senso de superioridade, ela sabe de tudo, é a que mais fala na roda, ela não para, tudo ela tem um palpite, tudo ela não vontade de falar assim, cala a boca, é chato, tem que é chato, e tudo é melhor, e tudo, então, meu Deus. Mas tem gente que vai para o outro lado, ele não pensa mais de si, mas ele pensa menos.
Isso aqui é o sentimento de inferioridade. Preste atenção, todos esses dois sentimentos são como as canaletas do boliche. Quem gosta de jogar boliche aí? Oh, que derrota, gente, quase ninguém. Mas o boliche, quando você vai jogar, ele tem a pista no meio, os pinos, são quantos pinos? 9? 12? Sei lá, os pinos, e aí tem uma canaleta de um lado e outra do outro. Se você não é o jogador Nutella que sobe os pauzinhos para não cair na canaleta, porque tem jeito, né? Você sobe todo. Então, você vai jogar a bola. Se ela cair na canaleta de cá, não acerta nada. E se ela cair na de cá, também não acerta nada. Isso aqui, é sentimento de superioridade, não leva a lugar nenhum. E sentimento de inferioridade, também não leva a lugar nenhum. O que Paulo está dizendo? Que nós temos que ter uma visão equilibrada de nós mesmos. Nem pensar de mais e nem pensar de menos. Quantos me entendem? Digam amém. Por quê? Porque o sentimento de superioridade e o de inferioridade, a raiz é o orgulho, é o mesmo. O foco é apenas em si mesmo, na sua autoimagem e a afirmação das outras pessoas. Então tem gente que está mais focada em preservar a sua imagem do que lidar com a realidade de quem é de verdade. Tem gente que está gastando uma energia enorme, gerenciando a sua imagem, fingindo ser quem não é. Para você ter uma ideia hoje, existem filtros que a pessoa pega uma foto lá, sabe aquela foto que a gente está assim gordinho? Não é a foto que está gorda, é porque a gente está gordo mesmo. Só que aí tem um aplicativo que afina a cintura das irmãs. Só que ele afina a cintura e cresce outra coisa. Então tem foto de você olha lá, o guerreiro foi, tem aplicativo, homens, que deixa a gente bombado. Nunca viu, não? Não, gente, nem procura então. Mas você pode tirar uma foto aí com essa barriga enorme que você tem, assim como eu, a minha está em crescimento também, né? Essa ausência de músculos, você vai lá no aplicativo e você coloca músculo, você coloca até um bronzeado. As mulheres conseguem afinar a cintura, conseguem, né, colocar um airbag sem gastar dinheiro, né? Dá para fazer tudo pelo aplicativo. Mas pensa comigo, eu vou lá, o Wendel, e posto uma foto assim, parecendo o Sylvester Stallone na época que ele estava no auge, né? Aí alguém olha e vai curtir. Essa pessoa está curtindo uma mentira. Não faz sentido. Vocês conseguem entender? Aí é uma vida vazia. Gente, nós precisamos ser quem somos de verdade. O que mais tem hoje nas redes sociais são filtros, para a gente mascarar quem nós somos. Então é claro que eu estou dando um exemplo bobo aqui, de foto, né, ou do filtro lá para esconder as rugas e tal, mas tem gente que leva isso para a vida. Ele convive com todo mundo, e todo mundo convive com um personagem que ele criou. Pastor, mas eu fiz isso porque se as pessoas descobrirem que eu sou de verdade, elas não vão me amar. Deixa eu te dizer uma má notícia, elas já não te amam, porque quem elas amam não existe. Quem elas amam é fake, é um avatar que você criou. Quem você é de verdade está escondido. Isso é destruidor e é frustrante. Seja quem você é de verdade, porque quando você vive assim, você não é amado. As pessoas estão amando algo que não é real, como eu disse. Então tem um orgulhoso que esconde a sua insegurança por meio da soberba. Deus ordena que ele não pense de si mais do que deve. E tem também os rejeitados, que pensam que são indignos, que não têm valor, eles sofrem com a baixa autoestima. E para esses, Deus está dizendo, né, olhe para a sua vida através das lentes do amor que eu tenho. Então, você não precisa maquiar nada para Deus. Deus te ama exatamente como você é. Na verdade, Deus convive não é com quem você aparenta ser, é com quem você é de verdade. É isso que Ele quer. Então, quando nós entendemos quem somos em Deus, tudo começa a mudar, gente. Jesus restaurou isso na cruz. Ele nos trouxe o caminho ao Pai, e Ele devolveu a identidade original lá do Éden, imagem e semelhança de Deus de novo. É por isso que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente começa um processo de metamorfose, é uma transformação, é literalmente o que a lagarta passa para virar borboleta. Nós estamos nesse processo, amém? Então não esconda não, tem coisa que está feio ainda igual a lagarta. Dá uma olhadinha assim, não fala nada, só olha para quem está ao teu lado. Tem coisa nele que está igual a lagarta ainda, pode reparar, né? Mas nós estamos em transformação. Quem está em transformação aí, diga amém. Então agora nós temos uma lente nova para olhar, amém?
é a lente dos olhos de Deus, e Deus nos ama, gente. E eu tenho uma notícia maravilhosa para você nessa noite: Deus te ama muito, 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 assim mesmo, como você está. Agora, nós precisamos buscar essa visão para nós, sabe? Isso vai requerer uma intencionalidade do nosso coração e uma dependência do Espírito Santo, porque Ele vai nos ajudar nisso. Então agora você pode e deve olhar para Ele, para a sua própria imagem, não vendo um impostor, né, um fake que você criou. Então, tenha uma visão bíblica e equilibrada de si mesmo, amém? Seja quem você é em Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: cumpra o seu papel na família de Deus. Você quer desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo? Cumpra o seu papel na família de Deus. Vamos ler Romanos 12, 4. Romanos 12, 4 e 5, Paulo disse assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Preste atenção, existem duas grandes metáforas bíblicas para a igreja. Quais são? A igreja chamada de corpo de Cristo e família espiritual. Ambas nos falam de pertencimento e de conexões profundas. Mas eu preciso entender que nesse corpo e nessa família, cada um precisa cumprir o seu papel específico. Então, se eu não cumpro esse papel, algo vai ficar deformado. Porque numa família, cada um tem a sua parte, não é assim na tua casa? No corpo humano, cada órgão desenvolve a sua função, e todos trabalham em harmonia. Um é melhor do que o outro? Um é maior do que o outro? Não, todos são importantes. Agora, o pecado também afetou isso. Por quê? Por causa do pecado, os nossos relacionamentos são marcados com comparação e competição. Você já viu? O pecado, ele afeta e a gente começa a comparar. Tem igrejas que você vai, principalmente um domingo como ceia, que é hoje, que é um desfile de moda, gente. As mulheres colocam aquele salto de 38 centímetros para dar aquela empinada e chegam, toque, 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 toque. Se o Espírito Santo falar assim, dança, ela: não posso, hoje não. Chora, não, paguei caro nesse todo. Não, sobrancelha, não pus e tal, não. Então, os homens chegando, cada um nos seus carrões poderosos. Pastor, não tem uma vaga VIP não, para me colocar a minha Ferrari na porta da igreja. Não tem jeito. Uma competição, não, gente. Ei, isso é o pecado que entrou. Graças a Deus, essa comunidade aqui é uma comunidade de pessoas simples, amém? Pessoas simples que se amam. Ninguém aqui é valorizado pelo que tem ou pelo que faz, mas por quem você é um filho amado de Deus. Então pode ficar tranquilo, aqui não tem comparação. Gente, por exemplo, na tua família tem comparação? Tem competição? Se o teu irmão chegar na tua casa e ele comprou um carro assim de 300 mil reais, aquele carrão top, você vai olhar para o teu irmão e falar assim: desgraçado, miserável, tinha que ser eu, porque ele... Não, família saudável não acontece isso. Se o teu irmão comprou um carrão de 300 reais, você fala assim: que legal, mano, deixa eu dar uma volta nesse carro com alegria, e você vai se alegrar como se fosse teu. Não é assim que acontece? É assim ou não, gente? As mulheres, quando chegar agora a festa de Natal, que você chegar lá com aquele olhão assim, que sabe que quando pisca faz até vento, quando você retocar os botox, os xerox, tudo no rosto, chegar lá assim, né, toda, a tua cunhada vai olhar para você, ela não vai falar assim, nojenta, mocreia, não, ela vai falar assim: amiga, qual foi o salão que você fez essa harmonização, porque você ficou maravilhosa, eu quero ir lá fazer também. É assim ou não é, gente? Meu Deus, gente, vocês estão vivendo nesse nível de competição dentro da casa de vocês? Se tiver, está mal. Não pode. Família, a gente se alegra com o outro, não tem competição. Então na igreja vai ter, gente? Não. A gente se alegra com o irmão. Nossa, olha lá, já está cantando e eu nada. Irmão, tem uns que cantam, outros fazem. Eu fui procurado essa semana pelo Euler. O Euler é um senhorzinho da nossa comunidade, ele senta bem aqui, ele pula o louvor inteiro. Ele deve ter uns 70 anos. Nem sei a idade dele, né? Ainda bem que ele não está aqui para não ficar bravo. Mas o Euler me procurou e falou assim: pastor, eu quero entrar para a recepção.
Manel e a Tânia vão dar um jeito de colocar lá. Ele falou assim: pastor, eu quero pegar na mão de todo mundo que chegar na igreja, vai ser companheiro do seu Leopoldo. Então o Euler está lá com seus 60 e tantos anos, ele podia pensar assim: ó, quero fazer nada não. Não, mas ele quer participar, ele quer se envolver, é isso que a igreja faz. Tem outra coisa que o pecado afetou, é o medo de intimidade. Não, eu não quero. Os casais, por exemplo, estão fazendo um recadastramento. Não vou dar meu número para ninguém, que eu não quero que ninguém saiba o meu telefone, nem minha casa, nem onde eu moro, nem nada. Tem gente que nem o carro no estacionamento põe, ele já põe lá na rua do fundo, para não acontecer de ninguém saber nada, ele já vaza aqui assim, ó, antes do vá, ele escuta o vá, vem, se volte lá na esquina. Vai embora. Não quer envolvimento. Isso é o pecado. O normal é a gente querer se envolver. O normal é a gente querer conhecer pessoas. Você recebe do que a pessoa tem. Quando eu me envolvo com o Carlos, eu recebo do que o Carlos carrega e eu compartilho com ele o que eu carrego. É uma troca maravilhosa. Quem está me entendendo, diga amém. E outra coisa que o pecado gera é isolamento. Quando você passar por uma luta terrível e vier no teu coração assim, ó, some de todo mundo, bloqueia o WhatsApp, sai, se afasta, não vai mais no culto, é mentira do diabo. Não se isole. É no meio da comunhão que existe a cura. É no meio da família de Deus que nós estamos lá. Isso aí aconteceu desde a queda lá de Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles se esconderam. Adão e Eva estão escutando os passos de Deus chegando no jardim. A Bíblia diz que eles se escondem. E eles ficam lá e Deus chega e fala assim: Adão, onde você está? Não, eu escondi porque nós estávamos nus. Por que vocês estão nus? Comeram do fruto que não podia? Então o pecado ele gera um isolamento de Deus e das pessoas. Não faça isso. Quando nós entendemos o que é ser igreja, nós seremos levados a vencer todas essas mentiras e nós vamos viver em amor, em unidade, em comunhão. E a nossa realidade espiritual não condiz com isolamento, gente. Não, é ajuntamento. Troca o isolamento pelo ajuntamento. Amém ou não? Nós somos parte de um corpo espiritual, gente. E cada membro desse corpo está ligado um no outro. Não dá para uma mão virar para o outro e falar assim: hoje eu não te lavo. Nem eu. E tal, imagina isso aqui. Fica parecendo aquele desenho da Era do Gelo, aquele esquilinho maluco conversava com ele mesmo. Então, não. O corpo ele trabalha em harmonia. É todo o corpo junto, amém? O sangue de Jesus nos une e nós estamos feitos em Deus. Na família espiritual existe cura e crescimento, amém? A família espiritual nos mostra os nossos pontos cegos, assim como na nossa casa. Você já viu? Tem um lugar na nossa casa que a gente às vezes está com um bafinho e a pessoa fala assim: está com bafo. Eu lembro quando eu e a Rosana namorávamos, às vezes ela virava para mim e falava assim: amor, você está com bafo? Eu ficava de uma raiva, gente. Porque pensa, a namorada falar que está com bafo, né? Você quer falar que alguém está com bafo disfarçadamente, dá uma balinha para ele. Aquele gel house preto que pega fogo. Aí já fala para ele assim: chupa uns 2. Mas é aqui, a igreja tem que ser esse ambiente, gente. Ou você está com a remela no zóio, nojento, né? Mas imagina, a pessoa não está vendo, e ela está lá, ó. Aquele trem nojento, todo mundo olhando, falando, nossa. E ninguém tem coragem de falar: ô, limpa aí, cara. Limpa, tira um negócio que espirrou e ficou. Família espiritual tem que ser isso, gente. Sabe qual é o meu sonho como pastor dessa comunidade? Que nós chegarmos num nível de verdade tão grande que você vai poder virar para o irmão e falar assim: irmão, você está chato? E ele não vai falar assim: ó, vou sair da igreja. Olha que expressão mais idiota, sair da igreja. Como é que você sai da igreja se você é a igreja? Não usa essa expressão, não. Aí eu vou sair da igreja, o pastor me magoou. Não, a gente está falando para o seu bem. Teve um dia que um guerreiro da nossa comunidade postou um negócio lá com um palavrão. Aí eu entrei no direto dele e falei assim: mano, você postou um palavrão lá, cara, isso aí não combina com você não, você é referência na nossa comunidade, as pessoas te admiram, apaga lá, uma dica, né, pastoral, tá feio. Ô pastor, foi mal. Sim, quando eu vi já foi lá e apagou. Então é isso, não é levar para o coração. Tem gente que tudo acha que está querendo me atacar, me destruir. Não, nós estamos querendo é o teu bem. Então quando alguém falar que você está chato, pode ser que você esteja mesmo. E aí você reflete. É só família que a gente faz isso, gente. Família a gente vira para o outro e fala assim: oh, você está enorme, você está gordo, dá um jeito de emagrecer. Nossa, é mesmo, né? E tal. É, gente, ou na tua não acontece isso? Na nossa acontece. Pô, essa camisa aí está ridícula.
Essa camisa aí tá, o botão se escapar aí mata um e tal. Então, eu estou falando de coisas bobas, mas a gente precisa virar a igreja num nível que a gente vai poder dizer para o outro, falar assim, irmão, isso aí não está certo não. Eu estou te ajudando, eu quero que você cresça, eu quero que você melhore. Só quem tem coragem, agora é um teste para corajosos e corajosas. Se você tiver coragem, fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, pode chamar minha atenção que eu não vou achar ruim. Vai, duvido que você fale. Ei, não é para chamar agora não, gente. Espera, deixa para mais tarde. Tem gente que já está brigando com o outro. A mulher amou isso. Já está tendo uma DR agora. Não, irmã, espera fazer em casa, senão o irmão vai vomitar a ceia. Fica de boa. Então, é isso, gente. Na família espiritual existe propósito. A gente trabalha tudo no mesmo ponto. Cada um tem um papel e a gente ajuda a corrigir um outro. Amém? Não existem órgãos sem função no corpo, assim como não tem no corpo de Cristo. Então aprenda a servir, amar, exercer o melhor que Deus te deu, ajudando um ao outro. O que eu sou falho, você é bom. No que você é falho, o outro é bom, a gente se completa. E assim é uma família linda. Vamos dar um glória a Deus por isso? Terceiro e último para a gente orar, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo. Descubra e exerça seus dons espirituais. Põe a mão no peito e diga assim, eu tenho dons espirituais. Vamos ler Romanos 12, 6? Paulo diz assim, ó, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então nós precisamos descobrir e desenvolver os nossos dons espirituais para cumprir a boa obra que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo. E qual é o resultado disso, gente? Você passa a enfrentar o seu verdadeiro eu. Você dá liberdade ao verdadeiro amor e para de fingir e começa a viver. É terrível nós não descobrimos pelo que nascemos e ficarmos assim vagando, sabe, para todo lado. Cantando só, eu vaguei, estou perdido. Não, se acha. O fato de que somos únicos e de que Deus nos deu dons únicos deve nos trazer alegria, mas um senso de responsabilidade. Deus colocou dentro do Samuel uma porção do céu para ele manifestar na terra. E Deus colocou uma outra porção no Elvis, e Deus colocou uma outra porção no Edmar, e assim todos nós aqui vamos exercendo o chamado que Deus tem para nós. Ninguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador fica sem dons espirituais. Não, pastor, eu sou uma derrota, eu não tenho dom nenhum. Não, você só não descobriu ainda, mas o dom está aí. E que você possa descobrir hoje, essa semana, em nome de Jesus. E quando descobrir, põe para funcionar. Amém? Isso é maravilhoso. Você, olha, eu vou te dar uma notícia boa aqui. Você é necessário por causa das suas habilidades, por causa das suas experiências e por causa dos seus pontos fortes. E ao mesmo tempo, nós somos dependentes uns dos outros, porque onde há o meu ponto fraco, é o ponto forte teu, e a gente encaixa como uma linda engrenagem que funciona pelas mãos de Deus. Então, porque nós somos um corpo de Cristo, nós não vivemos sozinhos, mas nós vivemos o propósito de Deus para nós. Deixa eu te dar uma dica pastoral, para terminar essa palavra. Decida pertencer à sua igreja família. Valorize a sua igreja local. Gente, você está aqui há quanto tempo? Coloca o teu coração nisso. Deus te plantou aqui neste lugar para você crescer e florescer. Pastor, mas é difícil porque eu já achei umas coisas aqui que precisa melhorar. Aleluia, Deus te mostrou para você ajudar a melhorar. Olha aí que beleza, gente. Eu seria louco se falasse que aqui é uma comunidade perfeita. Não vai ser, só no céu. Então, se nós estamos aqui, o que a gente faz? A gente ajuda a melhorar. A gente contribui um para o outro, mas assim, pertença. Outra dica, encontre os seus ministérios e sirva com amor. É assim que a gente exerce o dom. Posso te dar um dado que nós fechamos essa semana? Sabe quantos voluntários tem nessa comunidade? 380 voluntários.
Vou te dar um exemplo. Quem está aqui que trabalha e serve em algum ministério, levanta a mão e fica com ela levantada. Olha isso. Tem quase o mesmo tanto de mãos levantadas do que não. Isso é lindo, porque essa comunidade ama servir. Então eu quero te dar uma dica: se envolva em algum ministério. E sabe o que é lindo? Gente, eu fico apaixonado por isso. Sabe o que é lindo? É que você olha uma pessoa que é dona de uma autoescola, é dona de um escritório gigante, dono de um escritório gigante de advocacia, e você olha, dono de uma rede de supermercados, a pessoa está servindo no estacionamento, tomando chuva, o cara está fritando coxinha na lanchonete. Tem gente aqui que tem dezenas de funcionários que trabalham para ele na semana, mas ele chega o domingo aqui, ele vai receber ordem de alguém para fazer um pastel que você vai comer daqui a pouco. Sabe o que é isso, gente? Isso é a beleza do reino de Deus. Tem gente que tem 2 ou 3 empregadas dentro de casa, mas chega aqui no domingo, vai lavar o banheiro que a gente usa. Você está entendendo o que é isso, gente? Isso é reino de Deus. Isso é lindo. Participe, se envolva. Tem mães aqui que tem os meninos já, meu Deus do céu, o menino não acaba a pilha deles, gente. Então tem mãe que tem 3 filhos em casa, ela chega aqui e vai para o pomar, ajudar a cuidar de criança ainda. Tinha tudo para dizer assim: eu não aguento mais ver menino, pelo menos no culto, eu vou ficar livre. Não, vai servir, é lindo, faça isso. Não, pastor, o que eu gosto de servir não tem nessa comunidade ainda. Pronto, Deus te colocou aqui para você fazer. Nos procure, fale conosco. Tem vários ministérios aqui que nasceram disso. Pastor, eu acho que aqui podia ter isso, aquilo. Foi pronto, irmão, Deus te deu a revelação e te deu a missão. Vamos fazer junto, vamos crescer. Quem está me entendendo, diga amém. Outra dica pastoral: participe dos movimentos espirituais dessa comunidade. Jejuns, oração. Todo dia a gente ora às 6 horas da manhã, gente, estudando Bíblia. Eventos, vigílias, toda primeira sexta do mês, vigília. Vem orar com a gente, vem adorar. Aprofunde-se na palavra e na visão da sua igreja. Faça o Vida Plena. Tem dia 15 de novembro agora, feriado, sabadão, a última edição do Vida Plena esse ano. Faz 30 semanas. Estamos concluindo o ciclo 2025. Ano que vem chegará um novo ciclo. Faça, será poderoso. Se envolva. Discipulado pessoal. Nós estamos expandindo agora a nossa rede de discipulado pessoal. Vai chegar em você. Nós estamos expandindo aquilo que nós chamamos de GCT. Sabe o que é GCT? É um grupo céu na terra. Grupos que estão se reunindo em casas. Nós já temos 29 GCTs. Não me chamaram ainda, pastor. Estou até magoado, pensando em sair da igreja. Não tem jeito de sair da igreja. Você é a igreja. Espera. Vai chegar em você, porque a gente está fazendo o trem direitinho. Sabe? Tipo, bem goiano ainda. Então nós não vamos só pegar 1000 pessoas, igual nós temos aqui, vamos dividir em tantos grupos de 10. Não é bagunçado assim. Nós estamos trabalhando com muita organização para chegar em você bem feito, amém? Mas espera, vai chegar a hora, você vai poder participar de um grupo pequeno, de um discipulado. Se envolva, gente, se envolva. Conclusão, fica de pé para a gente ler essa conclusão aqui. Põe para nós Salmo 139, verso 13, a banda pode vir, por favor. Eu amo esse texto, vamos ler junto? 2, 3. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo... Não, lê direito. Especial e admirável. Você sabe o que é isso? Deus fica olhando para nós e falando assim, ó: é lindo demais. Eu amo demais. Pastor, mas as outras pessoas não me amam. Deus te ama. Não basta não? Deus nos criou de forma especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Posso ouvir um aleluia? Então, veja a si mesmo como Deus te vê e coloque isso em prática. É um processo para toda a vida. Por isso nunca esqueça do que nós chamamos de BIO. BIO é um acróstico que nós fizemos aqui, ó. Preste atenção, o que é BIO? Busque a Deus diariamente. Você lê Bíblia todo dia? Não responde não, só pensa. Faça isso. Ora, jejua. O I, invista em sua família espiritual. E o O, obedeça ao chamado de Deus
para a missão. Para você se lembrar e nós orarmos, Deus o criou de maneira única, você é eternamente valioso para Ele. Deus o colocou em sua família espiritual, você é incondicionalmente aceito. E Deus lhe deu um dom para cumprir uma missão, você é singularmente significativo. Uau! Quero te convidar para orarmos. A próxima mensagem da série é: o discípulo de Jesus serve com amor e excelência. Será maravilhosa domingo que vem, mas agora, olhe para dentro de si. Feche os teus olhos se for possível. Não existe coisa pior do que viver com máscara, gente. Não existe. Talvez você se sentiu agredido em alguma parte dessa palavra. Talvez quando eu falei aqui sobre avatar, né, que a gente cria, sobre um personagem fake, você pensou assim: ô pastor, eu estou assim, as pessoas não sabem quem eu sou de verdade. Posso te falar? Teve um tempo da minha vida que eu vivia assim também. Eu comecei a fazer escolhas erradas pequenas, que foram resultando em escolhas erradas maiores. Até que eu cheguei a um ponto que eu já não me reconhecia. Eu chegava a olhar no espelho e falar assim: não é esse o Daniel que Jesus morreu na cruz para gerar. Só que eu não conseguia tirar a máscara, sabe? Por quê? Porque eu pensava que se as pessoas descobrissem quem eu era, o que eu passava, as lutas, eu iria decepcioná-las demais, eu iria acabar com a minha esposa, acabar com os meus filhos, com a comunidade. E aí eu fui morrendo por dentro, morrendo. Eu confesso para vocês que eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu já orei para que Deus fizesse. Quando eu peguei Covid, eu falei: Deus, é uma ótima oportunidade para o Senhor me matar. Tem tanta gente morrendo aí, aproveita e me leva. Eu não consigo viver assim. Então, quando eu te dou essa palavra hoje sobre máscaras, eu sei o que é viver assim. É terrível. Eu não tive força para tirar a minha, mas eu fiz uma oração. E eu falei: Pai, me ajuda. Pode tirar, mas eu quero ser livre. Mesmo que eu morra, mas eu morrerei livre. E Deus fez. Deus arrancou assim, ó. Quando a minha esposa viu o que tinha por trás da máscara, ela disse: eu te amo mesmo assim. Quando os meus filhos viram o que tinha por trás da máscara, eles disseram: Pai, eu te perdoo, eu te amo. Quando vocês viram o que tinha por trás da máscara, vocês não me desprezaram. E sabe o que isso gerou? Uma transformação na minha vida. É por isso que essa comunidade nunca vai ser uma comunidade que exclui pessoas que passam por lutas. Nunca, porque eu sei o que é isso na pele. Então, mostra quem você é de verdade para Deus e para as pessoas. Sabe, hoje é uma ótima noite para você pensar sobre isso. Ah, pastor, mas as pessoas vão assustar. Vão, a princípio vão. Mas Deus vai fazer uma obra tão linda, que você vai viver leve. Feche os olhos. Olhe para dentro de si. Quem você é de verdade. É essa pessoa que Deus ama. É com essa pessoa que Deus quer se relacionar. Conheça a si mesmo e viva o melhor de Deus. Eu não estou falando isso aqui para justificar você viver no erro. Não. É ser verdadeiro e mudar e ver o agir de Deus. Nós podemos e nós iremos. Pai, nos ajude. Nós ouvimos a Tua palavra e nós queremos ser melhores. Nós queremos ser discípulos de Jesus que se parecem com o Mestre. Somos tão pequenos, temos tantas coisas a melhorar, a corrigir, mas o Senhor está fazendo através do Teu Espírito. Nós podemos ver isso. Continue. E quando nós cantarmos agora, nós vamos cantar que sim, há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, para derrubar muralhas. E nós veremos os gigantes que querem nos destruir, todos caírem por terra,
Assim oramos no nome de Jesus.